Olá pessoal, eu me chamo Rodrigo Cássio, sou seu professor de Biologia, sou um homem branco, de cabelos castanhos, olhos verdes e de baixa estatura. Nesta aula, nós vamos abordar um assunto de ecologia muito importante, que são as cadeias e teias alimentares. A cadeia alimentar é uma sequência linear em que um organismo serve de alimento para outro. Toda a cadeia alimentar é formada por três componentes: o produtor, os consumidores e os decompositores. O produtor é um ser autotrófico, que produz sua própria matéria orgânica, através da fotossíntese, onde é utilizada a energia solar, ou a quimiossíntese, onde é utilizada a energia química, uma energia oriunda de uma reação química. Os consumidores são seres heterótrofos, que não produzem sua própria matéria orgânica. Os decompositores, terceiro componente da cadeia alimentar, também são heterótrofos. Eles conseguem degradar a matéria orgânica, transformando em matéria inorgânica e assim reciclando a matéria. Nesta cadeia alimentar que está na tela, nós temos como representante do produtor a planta, um ser autótrofo. Como consumidores, nós temos 4 representantes: o inseto, o sapo, a cobra e o gavião. Como temos 4 consumidores, é importante ordená-los. Como o inseto é o primeiro consumidor que aparece, ele é chamado de consumidor primário ou consumidor de primeira ordem. O sapo, como é o segundo consumidor, ele é chamado de consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem. A cobra, como é o terceiro consumidor, ela é classificada como consumidor terciário ou consumidor de terceira ordem. E por fim, o quarto consumidor é o gavião, sendo classificado como consumidor quaternário ou consumidor de quarta ordem. Os decompositores desta cadeia alimentar são representados pelos fungos e pelas bactérias. Outra classificação muito importante na cadeia alimentar é o que diz respeito ao nível trófico. Nível trófico é a posição que o organismo ocupa na cadeia alimentar. A planta, que é o produtor, ocupa a primeira posição da cadeia alimentar e, portanto, é classificada como apresentando o primeiro nível trófico. O inseto, que é o consumidor primário, ele está em segundo lugar nessa cadeia alimentar, na segunda posição. Portanto, o inseto, ele apresenta o segundo nível trófico. O sapo, que ocupa a terceira posição nesta cadeia alimentar, ele é chamado de consumidor secundário e apresenta o terceiro nível trófico. A cobra, como ocupa a quarta posição nesta cadeia alimentar, ela é classificada como consumidor terciário, mas ocupa o quarto nível trófico. E por fim, o gavião, que ocupa a quinta posição nesta cadeia alimentar, ele é um consumidor quaternário, mas com relação ao nível trófico, ele apresenta o quinto nível trófico. Uma observação muito importante: os decompositores, eles não possuem níveis tróficos definidos, pois eles podem ocupar várias posições na cadeia alimentar. Outro tópico muito importante dentro da cadeia alimentar é o que diz respeito ao fluxo de energia. O fluxo de energia numa cadeia alimentar, ele é unidirecional e decrescente. O que significa dizer que ao longo da cadeia alimentar, quanto maior o nível trófico ocupado pelo organismo, menor será o nível de energia. Você pode observar a partir desta imagem que nós temos aí o capim como produtor e como consumidores nós temos o inseto, o sapo, a cobra e o gavião. O capim, como é produtor e um ser fotossintetizante, ele recebe a energia oriunda do sol e ele é o detentor da maior quantidade de energia. Só que essa energia presente no capim, ela será utilizada nos seus processos metabólicos, de maneira que quando o capim for consumido pelo inseto,
apenas 10%, em torno de 10% da energia será passada para o inseto. Então essa energia ela já vai diminuindo. Dessa energia que o inseto obteve ao se alimentar do capim, boa parte dessa energia também será utilizada nos seus processos metabólicos. De forma que, quando o sapo se alimentar do inseto, ele vai aproveitar cerca de 10% da energia presente nesse organismo. A energia que o sapo obteve ao se alimentar do inseto, boa parte dessa energia será dissipada. Boa parte dessa energia será utilizada nos seus processos metabólicos. De maneira que quando o sapo servir de alimento para a cobra vai aproveitar cerca de 10% dessa energia. A energia que a cobra obteve ao se alimentar do sapo, boa parte dessa energia será utilizada nos seus processos metabólicos, será dissipada na forma de calor. Portanto, quando a cobra servir de alimento para o gavião, conforme você percebe aí no esquema, o gavião vai aproveitar apenas cerca de 10% da energia que estava na cobra. Isso reforça a ideia de que o fluxo de energia ele é unidirecional. Ele começa em grande quantidade no produtor e ele vai diminuindo ao longo da cadeia. Ele é unidirecional e decrescente. Isso significa dizer que aquele que ocupa o último nível trófico, no caso o gavião, ele vai possuir a menor quantidade de energia. Outro conceito importante dentro de cadeia alimentar diz respeito à quantidade de matéria. Diferente do que acontece com a energia, a matéria ela é crescente ao longo da cadeia alimentar. Portanto, quanto maior o nível trófico ocupado pelo organismo, maior será a quantidade de matéria. Conforme você percebe aí na imagem, essa matéria, ela pode ser uma matéria não biodegradável. É uma matéria que ela vai se acumular ao longo da cadeia alimentar, prejudicando cada um desses componentes que fazem parte desta cadeia. E aí nós temos, quando essa matéria não biodegradável vai passando de nível trófico para o outro e se acumulando ao longo da cadeia, nós temos um processo chamado de biomagnificação, chamado também de magnificação trófica. Um tópico muito importante dentro desse tema que nós estamos abordando é relacionado à teia ou rede alimentar. O que seria uma teia ou rede alimentar? É um conjunto de várias cadeias alimentares interligadas. Então a teia, ela é um pouco mais complexa do que uma cadeia alimentar. E ela representa a realidade do que acontece nos ecossistemas, onde várias cadeias alimentares, elas estão interligadas. Nesta cadeia que aparece aí na tela, nós temos representantes de produtor e de consumidores. Por exemplo, as algas, elas representam os produtores, aqueles que ocupam a primeira posição, o primeiro nível trófico. Alimentando-se dessas algas, nós temos, por exemplo, os peixes e temos também a tartaruga. Aquele que se alimenta do produtor é considerado consumidor primário. Então, os peixes e as tartarugas podem ser classificados como consumidores primários ou consumidores de primeira ordem. Alimentando-se do peixe, nós temos, por exemplo, o martim pescador, que é uma ave, nós temos o jacaré, e se você observar, existe aí na imagem uma seta apontando do peixe para a tartaruga. Então, nesse processo, nessa sequência, a tartaruga também está se alimentando do peixe. Então, todo organismo que se alimenta do consumidor primário, ele é chamado de consumidor secundário. Então, nesta teia alimentar, nós temos 3 consumidores secundários. Veja que do peixe está subindo uma setinha para o martim pescador. Então, o martim pescador é chamado de consumidor secundário.
Veja que tem uma setinha saindo do peixe para o jacaré. Então o jacaré pode ser considerado consumidor secundário. E também tem uma setinha apontando do peixe para a tartaruga. A tartaruga pode ser considerado consumidor secundário. Se você continuar observando esta teia com muita atenção, isso é importante, você vai perceber que está apontando uma setinha do martim pescador para o gavião. Como o martim pescador ele é classificado como consumidor secundário e o gavião está se alimentando dele, logo o gavião é classificado como consumidor terciário. Se você acompanhar o meu raciocínio com relação a esta teia alimentar, você vai perceber que existe uma outra classificação para o jacaré. Olha só, a alga é o produtor. Existe uma seta apontando da alga para os peixes. Então o peixe é o consumidor primário. Existe uma seta apontando do peixe para a tartaruga. Então a tartaruga é o consumidor secundário. E existe uma seta apontando da tartaruga para o jacaré. Portanto, nessa nova sequência, o jacaré ele é classificado como consumidor terciário. Gostaria de chamar a atenção para uma observação muito importante dentro de teia alimentar. Como são várias cadeias alimentares interligadas, é possível que numa teia alimentar, um mesmo organismo ele ocupe mais de um nível trófico. E eu tenho como exemplo nesta teia, para chamar sua atenção, 2 organismos. Olha só, a tartaruga, quando ela se alimenta diretamente da alga, a tartaruga é considerada consumidor primário, porque ela está se alimentando diretamente do produtor. Mas quando a tartaruga se alimenta do peixe, ela assume uma outra classificação. Ela vai ser classificada como consumidor secundário. Por que isso? A alga é o produtor, o peixe é o consumidor primário e a tartaruga agora, se alimentando do peixe, é o consumidor secundário. Então veja que a tartaruga ela pode ocupar 2 posições, 2 níveis tróficos diferentes nesta teia. O segundo organismo que tem mais de uma classificação nessa teia é o jacaré. Se você perceber, essa linha horizontal no meio da teia, nós vamos constatar que o jacaré ele é classificado como consumidor secundário. Olha só, as algas são os produtores, os peixes, consumidores primários. E o jacaré, ao se alimentar do peixe, que é consumidor primário, o jacaré assume o papel de consumidor secundário. No entanto, se você observar essa outra sequência, o jacaré ele será classificado como consumidor terciário. Olha só, algas, produtor, peixes, consumidores primários, tartaruga, ao se alimentar do peixe, consumidor secundário. E o jacaré, ao se alimentar da tartaruga, ele agora é classificado como consumidor terciário. Veja que numa teia alimentar nós temos várias cadeias interligadas e um organismo pode assumir mais de um nível trófico. Muito bem, pessoal. Nossa aula termina aqui, mas você pode continuar estudando na nossa plataforma, observando outras aulas e realizando os exercícios. Eu gostaria de deixar uma dica na Netflix, que é a série Os Predadores do Mundo Animal. É uma série de 2023 que aborda a cadeia alimentar, os grandes predadores, os consumidores de topo, e como essa energia e essa matéria ela é transferida ao longo da cadeia alimentar. Eu sou o professor Rodrigo Cássio, Biologia na Cabeça, se liga no Enem.